algo deu errado no seu tratamento ou no de alguém que você ama. O resultado não foi o esperado e uma pergunta começou a tirar o seu sono. Será que foi erro médico? Antes de você tomar qualquer atitude, antes de processar, antes de acusar, antes de fechar um diagnóstico de erro na sua cabeça, eu preciso te explicar algo fundamental, com honestidade técnica. Nem todo resultado ruim é erro médico. E saber distinguir uma coisa da outra é o primeiro passo, tanto para quem realmente foi vítima de um erro, quanto para quem está prestes a se machucar ainda mais com um processo sem fundamento. Fique até o final. Olá, eu sou o Dr. Plínio Rafael Veríssimo Tom, médico especialista em medicina legal e perícias médicas, com inscrição no Conselho Regional de Medicina do Paraná, sob o número 41.092. Este é o 12º vídeo da série Entendendo a Perícia. Hoje vou tratar de um tema delicado e vou tratá-lo com o máximo de responsabilidade. Preciso ser transparente com você desde o início. Na minha atuação como assistente técnico, eu posso atuar tanto ao lado de um paciente que se diz vítima de erro, quanto ao lado de um médico que se defende de uma acusação. Justamente por conhecer os dois lados, eu vou te dar aqui a informação mais equilibrada e honesta que eu puder, sem incentivar processo e sem te dissuadir de buscar os seus direitos, apenas te explicando como esse universo funciona. Antes de entrar no assunto, eu preciso te explicar uma coisa que talvez te surpreenda e que mostra como esse tema é mais sério e mais técnico do que parece. A expressão erro médico, que está no título deste vídeo e que praticamente todo mundo usa no dia a dia, está deixando de ser a expressão oficial. E não é por acaso. Há décadas, a forma como o mundo entende as falhas na assistência à saúde vem mudando. O marco dessa transformação foi um relatório histórico, publicado nos Estados Unidos em 1999, com um título que diz tudo: Errar é humano. A ideia central era poderosa. A maioria das falhas graves na saúde não acontece porque um profissional é incompetente ou descuidado. Elas acontecem porque o sistema, o hospital, os processos, a sobrecarga, a comunicação falha, a ausência de protocolos, permite que uma falha humana, que é inevitável, se transforme em dano ao paciente. É a chamada abordagem sistêmica. Em vez de simplesmente procurar um culpado, procura-se entender o que, no sistema inteiro, deixou o erro acontecer. Seguindo essa lógica, a Organização Mundial da Saúde criou, em 2009, a Classificação Internacional de Segurança do Paciente. E nessa classificação, a OMS não fala em erro médico. Ela usa termos mais técnicos e mais justos, como incidente de segurança do paciente e evento adverso, que é na definição dela, o incidente que resulta em dano ao paciente. Repare na diferença. A OMS tira o foco da palavra médico e coloca o foco na segurança do paciente e no funcionamento do sistema de saúde como um todo. No Brasil, essa mudança chegou de forma concreta. O Conselho Federal de Medicina já se manifestou considerando inadequado o uso reiterado da expressão erro médico, justamente porque as falhas na assistência não são exclusividade dos médicos. Com frequência envolvem o hospital, a gestão e profissionais de várias áreas. E em 2024, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo a um pedido do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, com o apoio do próprio Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, deu um passo importante. Eliminou a categoria erro médico do sistema de classificação dos processos na Justiça. No lugar dela, passou a usar a expressão danos materiais e morais decorrentes da prestação de serviços de saúde. Então você pode estar se perguntando, por que afinal eu ainda estou usando erro médico no título deste vídeo? Por uma razão simples e honesta, porque é o termo que você e a maioria das pessoas conhece e procura. Seria pouco útil fazer um vídeo com um título técnico que ninguém pesquisa, mas eu não poderia, com honestidade, começar sem te explicar que o termo tecnicamente correto hoje caminha para evento adverso em saúde,
ou dano decorrente da assistência à saúde, e que essa mudança não é mero detalhe de linguagem. Ela existe para evitar o pré-julgamento e para tratar um assunto complexo com mais justiça e mais técnica. Tendo feito esse esclarecimento, vamos ao conteúdo. E ele começa, não por acaso, exatamente pela distinção que essa nova forma de pensar nos ensina. Na maior parte da medicina, o médico assume uma obrigação de meio. Isso significa que ele se compromete a empregar todos os recursos disponíveis, toda a sua técnica, todo o seu cuidado para buscar a cura, mas ele não promete a cura em si. Por quê? Porque a cura não depende só dele. Depende do organismo do paciente, da gravidade da doença, da resposta individual, de fatores que fogem ao controle humano. Um oncologista se compromete a tratar o câncer da melhor forma possível. Ele não pode prometer que o paciente vai sobreviver. Seria desonesto prometer isso. Por isso, quando o tratamento não dá certo, mas o médico empregou corretamente todos os meios, em regra não há responsabilidade, porque ele cumpriu exatamente aquilo a que se obrigou. Existe, no entanto, uma exceção importante, reconhecida pela jurisprudência: a cirurgia puramente estética. Nesse caso, entende-se, em geral, que o médico assume uma obrigação de resultado, porque o paciente que estava saudável buscou o procedimento justamente para obter um resultado específico. Nessa hipótese, a lógica da responsabilidade muda, mas essa é a exceção, não a regra. Compreender isso é fundamental, porque muita frustração nasce de uma expectativa equivocada, a de que o médico garantiu algo que na verdade nenhum médico sério pode garantir. Agora a parte prática. Você suspeita de forma séria que pode ter havido um erro. O que fazer concretamente? Primeiro passo: preserve o prontuário. O prontuário médico é o documento mais importante de qualquer investigação de erro médico. É nele que está registrada toda a conduta: o diagnóstico, os exames, as medicações, as decisões tomadas, a evolução. E aqui vai uma informação que muita gente desconhece: o prontuário é um direito seu. A Lei nº 13.787, de 2018, e as resoluções do Conselho Federal de Medicina garantem ao paciente o direito de obter cópia integral do seu prontuário. E você pode solicitá-lo formalmente ao hospital ou à clínica, por escrito, e eles têm o dever de fornecer. Não precisa explicar por que você quer. É seu direito. Segundo passo: reúna toda a documentação. Além do prontuário, junte exames, receitas, laudos, notas fiscais, comprovantes, mensagens trocadas, relatórios, tudo o que se relacione ao tratamento. Terceiro passo: registre a linha do tempo. Escreva com calma a sequência dos fatos: quando começou, o que foi dito, o que foi feito, em que ordem, por quem. A memória se perde com o tempo, o registro não. Quarto passo: evite o confronto emocional. Eu sei que a vontade de tirar satisfação é enorme, mas a confrontação direta, agressiva, no calor da emoção, raramente ajuda e pode, inclusive, prejudicar. Mantenha a documentação, mantenha os registros e busque o caminho técnico. Quinto passo, e o mais importante de todos: busque uma análise técnica antes de tomar qualquer decisão. E é exatamente sobre isso o próximo bloco. Este é, na minha visão, o ponto mais útil deste vídeo. Eu peço sua atenção. Antes de entrar com qualquer processo, antes de procurar a justiça, o passo tecnicamente mais inteligente é submeter o caso a uma análise médico-legal prévia, ou seja, pedir a um médico com formação pericial que examine toda a documentação e responda com isenção a uma única pergunta: há ou não há indício técnico de que a conduta foi inadequada? Por que isso é tão importante? Por dois motivos, e os dois protegem você. Primeiro motivo: a análise prévia evita que você se machuque ainda mais. Um processo por erro médico é longo, desgastante, caro e emocionalmente exaustivo. Entrar nessa jornada sem fundamento técnico é muitas vezes prolongar o sofrimento por anos para, no final, ter o pedido negado,
porque a perícia oficial vai concluir que não houve erro. A análise prévia te dá uma resposta honesta, antes que você invista tempo, dinheiro e energia emocional num caminho sem saída. Segundo motivo, quando há fundamento real, a análise prévia fortalece o seu caso. Se a análise técnica identifica indícios consistentes de conduta inadequada, ela oferece ao seu advogado a base científica para construir uma ação sólida, com quesitos bem formulados e fundamentação médica robusta. A diferença entre um processo bem instruído e um processo frágil em matéria de erro médico está quase sempre na qualidade da análise técnica que o sustenta. Em outras palavras, a análise prévia separa, com honestidade, os casos que têm fundamento dos que não têm. E isso é bom para todos, para a vítima legítima, que ganha um caso forte, para o paciente sem razão técnica, que é poupado de uma frustração, e para a justiça, que não se sobrecarrega com ações sem base. Suponha que a análise técnica tenha identificado indícios reais de erro. Quais são, então, os caminhos possíveis? Existem 3 esferas e cada uma tem uma finalidade diferente. Vou apresentá-las em panorama. A escolha concreta é tarefa do seu advogado. A esfera ético-profissional, no Conselho Regional de Medicina. Aqui o objetivo não é indenização, é apurar se o médico cometeu uma infração ética e, em caso positivo, aplicar uma sanção disciplinar, que pode ir da advertência até, nos casos mais graves, a cassação do registro. Qualquer pessoa pode fazer uma representação no âmbito do CRM. É um caminho que apura a conduta profissional. A esfera civil. Aqui o objetivo é a reparação, a indenização pelos danos sofridos, sejam danos materiais, morais ou estéticos. É a esfera que busca compensar a vítima pelo prejuízo. Existem prazos legais para ingressar com esse tipo de ação, e eles variam conforme a natureza do caso, por isso essa é uma questão a ser tratada com o advogado, e quanto antes melhor, para não perder o prazo. A esfera criminal é a esfera mais restrita, reservada a situações específicas previstas na lei penal, por exemplo, quando a conduta culposa resulta em morte ou em lesão corporal de natureza grave. Tem requisitos próprios e rigor probatório elevado. Importante, essas 3 esferas são, em regra, independentes entre si. Uma pessoa pode buscar uma, 2 ou as 3, conforme o caso, mas a articulação entre elas é novamente tarefa jurídica, do advogado, não do médico. Se o caso chega à justiça, haverá quase sempre uma perícia médica. E é importante você entender o que o perito vai investigar, porque não é exatamente o que muita gente imagina. O perito não vai julgar se o resultado foi triste, isso já se sabe. O perito vai investigar uma coisa específica. A conduta do médico esteve ou não de acordo com aquilo que a boa prática recomendava para aquele caso, naquele momento, com os recursos disponíveis? Em linguagem técnica, ele vai avaliar se a conduta seguiu a lex artis, uma expressão que significa simplesmente as regras da boa técnica médica. Para isso, o perito vai analisar o prontuário, vai consultar a literatura médica e os protocolos vigentes e vai verificar 3 pontos centrais. Houve uma conduta inadequada, uma falha técnica, houve um dano, um prejuízo real ao paciente e existe nexo causal entre a falha e o dano, ou seja, foi a falha que causou o dano ou o dano teria acontecido de qualquer forma. Esse último ponto, o nexo causal, que nós já estudamos na aula 2.4, é frequentemente o mais decisivo. Às vezes houve sim uma falha, mas o dano não decorreu dela, decorreu da própria gravidade da doença, e aí a responsabilização não se sustenta. É por isso que em ações de erro médico, a assistência técnica costuma fazer enorme diferença, como vimos na aula 2.10. Um assistente técnico bem preparado, ao lado do seu advogado, acompanha essa perícia, formula os quesitos certos e analisa criticamente o laudo. Em matéria tão complexa, esse acompanhamento técnico
é muitas vezes o que decide o processo. Vamos consolidar. Antes de tudo, um esclarecimento de linguagem. O próprio termo erro médico está sendo substituído na Organização Mundial da Saúde, no Conselho Federal de Medicina e na Justiça Brasileira, por expressões como evento adverso em saúde e dano decorrente da prestação de serviços de saúde. Uma mudança que busca evitar o pré-julgamento e reconhecer que as falhas envolvem o sistema, não apenas o médico. Feito esse esclarecimento, a primeira pergunta, antes de qualquer outra, é: foi erro ou foi resultado adverso? Nem todo resultado ruim é erro. A medicina é, na maior parte, uma obrigação de meio. O médico se compromete a empregar a melhor técnica, não a garantir a cura. O erro médico, juridicamente, exige culpa, que se manifesta em 3 formas: imperícia, imprudência e negligência. Sem culpa, em regra, não há responsabilidade, ainda que haja dano. Diante da suspeita, os primeiros passos são preservar o prontuário, que é direito seu, reunir a documentação, registrar a linha do tempo, evitar o confronto emocional e, o mais importante, buscar uma análise técnica prévia antes de tomar qualquer decisão. A análise prévia protege você nos 2 cenários: poupa você de um processo sem fundamento ou fortalece o seu caso quando o fundamento existe. Existem 3 esferas possíveis: ético-profissional, cível e criminal, independentes entre si e cuja escolha cabe ao advogado. E, se o caso chega à perícia, o que se investiga é a conformidade da conduta com a boa técnica, o dano e o nexo causal entre eles. Se este vídeo te ajudou a enxergar esse tema com mais clareza e mais equilíbrio, deixe um comentário. Se você está passando por isso, sei que é um momento difícil e desejo a você força e serenidade para buscar o caminho certo, com calma e com base técnica. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Com este vídeo, encerramos o bloco de orientações práticas da série Entendendo a Perícia. Nos próximos vídeos vou te mostrar de forma transparente como funciona na prática o trabalho de apoio técnico ao periciado e à vítima, desde a análise inicial de documentos até a atuação como assistente técnico, para que você saiba exatamente o que esperar de um profissional dessa área e como avaliar se precisa ou não desse apoio no seu caso. Até lá, um abraço e cuide-se!